A história de hoje é sobre o encontro de Elias com o rei Acasias, descrita em 2 Reis 1. É uma passagem pouco lembrada, mas profundamente reveladora sobre confiança em Deus, firmeza na fé e coragem diante de autoridades que ignoram o sagrado. Elias, o profeta tão conhecido por confrontar reis e ídolos, novamente surge como mensageiro de um Deus que não se cala. A nação estava enfraquecida, o povo dividido e o rei enfermo. Mas, naquele momento, o maior mal não estava na doença, e sim na distância entre o coração humano e o Criador. Após a morte de Acabe, Acasias assumiu o trono de Israel. Jovem e inexperiente, ele herdara não apenas o poder, mas também o orgulho e a idolatria de seus pais. Certo dia, ao passear em sua casa em Samaria, sofreu uma queda grave e ficou acamado. O palácio mergulhou em silêncio. Servos corriam, mensageiros traziam médicos, e o rei, aflito, temendo pela vida, decidiu buscar uma resposta, mas não do Deus de Israel. Ide e consultai a Baal-Zebub, Deus de Ecrome, se sararei desta enfermidade, ordenou com voz trêmula. Seus oficiais hesitaram, mas a autoridade real os empurrou ao cumprimento daquele absurdo pedido. Enquanto os mensageiros se preparavam para sair, uma voz firme, conhecida por sua autoridade divina, ecoou no deserto. Era Elias, o tisbita, coberto pelo pó do caminho e pela luz do coração ardente da fé. O anjo do Senhor lhe falara: levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para que ides consultar Baal-Zebub? Elias não hesitou. Subiu a montanha e esperou que os servos se aproximassem. Quando eles o viram, reconheceram o profeta e pararam, assustados. Homens de Samaria, disse Elias, com a capa agitada pelo vento, acaso vosso rei ignora o Deus de vossos pais? Assim fala o Senhor: da cama onde subiste não descerás, certamente morrerás porque deixaste de confiar nele. Os mensageiros se entreolharam, pálidos. Mas devemos continuar até Ecrom? Perguntou o mais velho entre eles, já tomado por medo. Não, respondeu Elias, voltem e anunciem ao rei o que ouviram. Dizei-lhe que há Deus em Israel, se ele quiser lembrar-se. Quando retornaram, o rei, surpreso com a rapidez, perguntou: por que voltastes tão depressa? Encontramos um homem, disseram, vestido com pelos e cingido com um cinto de couro. Falou com autoridade e nos mandou dizer: assim diz o Senhor, da cama onde subiste não descerás, mas certamente morrerás. O rei estremeceu. Era Elias, o tisbita, murmurou. A lembrança do profeta que humilhara os falsos deuses de seu pai reacendeu nele ira e temor. Enfurecido, mandou um capitão com 50 soldados buscar Elias. Achava que sua palavra real poderia dobrar o profeta, mas ninguém comanda um enviado de Deus. Subindo até onde Elias estava, o capitão bradou com arrogância: homem de Deus, o rei ordena, desce. O profeta permaneceu firme. Seus olhos refletiam o mesmo fogo que um dia desceu do céu sobre o Monte Carmelo. Se sou homem de Deus, disse, que desça fogo dos céus e te consuma, a ti e aos teus 50. De repente uma luz cortou o ar e caiu um clarão ardente sobre o monte. O chão tremeu e o silêncio retornou. No palácio, a notícia deixou o rei pasmo, mas endurecido. Enviou outro capitão. A cena se repetiu, com o mesmo resultado. O orgulho impedia o arrependimento. Somente na terceira vez o tom mudou. O novo capitão chegou trêmulo e se ajoelhou diante do profeta. Homem de Deus, peço-te, tem misericórdia de mim e da vida destes teus servos. Sou apenas mensageiro. Fui enviado pelo rei, mas não quero perecer. Elias fitou o céu e novamente ouviu a voz divina: desce com ele, não temas. Assim o profeta levantou-se e desceu calmamente, caminhando com passos serenos rumo ao palácio. Os guardas olhavam, surpresos, aquele homem simples de vestes ásperas, andando sem temor. Porque quem teme a Deus não teme a homens. No quarto do palácio, o ar era pesado de incenso e ansiedade. O rei Acasias, pálido e febril, olhou para o profeta e tentou disfarçar o medo. És tu, Elias? Perguntou. Sou eu, respondeu o profeta. Porventura, porque não há Deus em Israel, enviaste homens a buscar Baal-Zebub? Por isso, assim diz o Senhor: da cama onde subiste não descerás, mas certamente morrerás. O silêncio se fez. A sentença não era apenas punição física, representava o fracasso espiritual de um coração que rejeitara o único fonte de vida verdadeira. Dias depois, Acasias morreu, como fora anunciado.
O povo, chocado, murmurava sobre o poder do Deus de Israel e sobre a fidelidade do servo Elias. O trono passou a outro, mas a lição do episódio ecoou pelos vales. Não há segurança fora da presença de Deus. Elias voltou a caminhar pelos campos, pobre de recursos, mas rico de obediência. Em meio ao crepúsculo do deserto, ele contemplava o horizonte e murmurava uma oração. Senhor, mantém meu coração firme em ti, para que eu não vá a nenhum outro buscar o que só em ti se encontra. Era o retrato da verdadeira fé, aquela que mesmo em meio à solidão, continua ouvindo e obedecendo. Essa história, embora antiga, fala diretamente a nós hoje. Quantas vezes, diante da enfermidade, da incerteza ou do medo, corremos a fontes que prometem consolo rápido, mas não trazem paz duradoura? Acasias consultou ídolos estrangeiros. Nós, muitas vezes, consultamos as vozes do desespero e da ansiedade. Elias nos lembra que ainda há um Deus vivo, atento e pronto para responder, se o buscarmos de todo o coração. A fé verdadeira não depende de quantos recursos temos, mas de onde colocamos nossa confiança. Assim como Elias, somos chamados a permanecer firmes, mesmo quando o mundo ao redor exige que cedamos. Na rotina agitada, a história convida cada um a refletir. Quem é o nosso ponto de consulta quando tudo parece ruir? O mesmo Deus que falou através de Elias continua falando hoje. Não em trovões ou relâmpagos, mas no sussurro da consciência, no toque suave da esperança que insiste em ressurgir. Que cada enfermidade espiritual se torne oportunidade de retorno, cada dúvida se converta em busca sincera e cada medo seja vencido pelo reconhecimento de que só o Senhor tem palavras de vida. Se você gostou, curta e compartilhe esta história com quem precisa renovar a fé e lembrar que há um Deus em Israel, presente também em nossos dias.